Esse homem conversou com uma criatura que veio de uma nave na floresta. Boa noite, pessoal. Hoje vamos conhecer a história singular de um homem suíço que afirmava ter conversado com seres vindos de outro sistema estelar e que manteve contato com eles por décadas. Seu nome é Edward Albert Meyer, mais conhecido como Billy Meier, nascido em 31 de janeiro de 1937, na pacata cidade de Bülach, na Suíça. Desde os 5 anos de idade, Billy já relatava encontros com entidades que, segundo ele, não pertenciam à Terra. O primeiro deles teria sido com uma criatura chamada Sfat, um ser vindo das Pleiades, com aparência humana e conduta pacífica. Esses primeiros contatos não foram esporádicos. Durante toda a infância e adolescência de Meyer, Sfat teria retornado diversas vezes, orientando o garoto com ensinamentos sobre ética, espiritualidade, responsabilidade coletiva e os riscos do progresso humano desenfreado. Em suas palavras, essas visitas ocorriam em silêncio, longe de qualquer testemunha, geralmente em áreas naturais afastadas. A presença de Sfat era serena, e as conversas, segundo Billy, podiam durar horas, sempre abordando temas que pareciam muito complexos para um menino daquela idade. Com o tempo, ainda antes de alcançar a idade adulta, os contatos com Sfat cessaram. Meyer relata que, após a morte do ser pleiadiano, ele passou a ser orientado por uma nova figura. Asket, uma mulher também vinda das Pleiades, mas originária de uma dimensão paralela chamada Dao. Asket continuou os ensinamentos, desta vez com uma ênfase ainda maior em temas universais, como livre-arbítrio, manipulação da verdade e o papel do ser humano no equilíbrio cósmico. Esses relatos se mantinham apenas no plano pessoal, até que, em 1975, tudo mudou radicalmente. Em 28 de janeiro daquele ano, Billy Meier teve, segundo ele, seu primeiro encontro físico com uma extraterrestre chamada Semjase. O local do encontro era uma floresta nos arredores da vila de Hinwil, onde Meier morava. Naquele dia, ele viu uma nave de aparência metálica e formato de disco pairando entre as árvores. De dentro da nave, desceu uma mulher de aparência nórdica, cabelos loiros e longos, olhos claros e estatura elevada. Ela o chamou pelo nome, como se já o conhecesse há muito tempo, e o convidou a entrar na espaçonave. Segundo os relatos, a experiência dentro da nave foi completamente diferente de qualquer coisa que Billy já tivesse vivenciado. O interior era silencioso, com paredes que pareciam emitir uma luz suave. Não havia comandos visíveis, apenas superfícies lisas e translúcidas. Ali, Semjase teria explicado que sua raça habitava um planeta chamado Erra, orbitando a estrela Taygeta, dentro do aglomerado estelar das Pleiades. Afirmou ainda que, embora fossem humanos como nós, estavam espiritualmente e tecnologicamente milhares de anos à frente da civilização terrestre. Ao longo dos anos seguintes, Billy Meier teria vivenciado uma série de encontros com Semjase e outros membros daquela civilização, Ptah, Quetzal e Taldda. Todos eles compartilhavam uma mensagem comum: alertar a humanidade sobre os riscos de sua própria trajetória. Mudanças climáticas irreversíveis, colapsos econômicos, guerras de destruição em massa e manipulação global da informação eram apenas alguns dos temas discutidos. Para os pleiadianos, a Terra era observada há milênios por diversas raças extraterrestres, mas raramente era contatada devido ao seu baixo nível espiritual. Meier relatou que foi escolhido por uma combinação de fatores muito específicos: sua origem espiritual, que remontaria a vidas passadas entre os próprios pleiadianos, seu estilo de vida simples, em contato com a natureza e distante dos centros urbanos, e sua resistência a manipulações externas. Essas características fariam dele um intermediário ideal entre os dois mundos. Desde então, seus encontros passaram a ocorrer com regularidade, sempre em locais isolados e com o objetivo de documentar as mensagens recebidas. Entre 1975 e o final daquela década,
Billy Meier produziu uma quantidade impressionante de material visual e sonoro relacionado aos seus contatos. Foram mais de 1.000 fotografias de objetos voadores não identificados, comumente chamados por ele de beam ships, gravações em fita com sons estranhos atribuídos às naves, vídeos em Super 8 mostrando movimentos antinaturais de objetos no céu, além de centenas de páginas transcrevendo conversas que ele teria tido com os visitantes de Erra. Essas imagens começaram a chamar a atenção de ufólogos e curiosos de diversas partes do mundo. As fotografias mostravam discos metálicos em pleno voo, pairando sobre montanhas, entre árvores ou diante do céu limpo dos Alpes suíços. Algumas fotos tinham uma nitidez impressionante para a época e mostravam ângulos complexos, reflexos e sombras que, segundo os primeiros analistas, seriam muito difíceis de falsificar com os recursos disponíveis nos anos 70. Esse material começou a circular em publicações alternativas e pequenas conferências sobre vida extraterrestre. Naturalmente, a repercussão desses materiais atraiu o olhar de especialistas e críticos. Alguns estudiosos da imagem e da ótica afirmaram que as fotos não apresentavam sinais claros de manipulação. Outros, no entanto, começaram a levantar dúvidas. Surgiram teorias de que Billy teria utilizado modelos em miniatura suspensos por fios finos ou técnicas de perspectiva para criar a ilusão de espaçonaves no céu. Mesmo assim, nenhum consenso foi alcançado e muitos analistas continuaram divididos quanto à autenticidade dos registros. Com o aumento da visibilidade, Meier passou a ser convidado para entrevistas e debates, ainda que evitasse ao máximo os grandes centros urbanos e os holofotes da imprensa tradicional. Sua preferência era manter-se na zona rural de Hinwil, onde continuava vivendo com discrição. Ele afirmava que a mensagem era mais importante do que a fama e que o contato com os pleiadianos não deveria ser visto como espetáculo, mas como um chamado para reflexão sobre o futuro da humanidade. A essa altura, a figura de Semjase já era conhecida entre os círculos de ufologia e espiritualidade. Sua aparência, descrita como angelical e serena, e suas mensagens, cheias de advertências e conselhos morais, fizeram dela uma espécie de símbolo do contato extraterrestre positivo. A própria narrativa de Billy Meier passou a ser estudada não apenas pelo seu aspecto ufológico, mas também pelo conteúdo filosófico e existencial que carregava. Era como se as conversas com os visitantes revelassem uma visão alternativa e mais sensível do universo. Mesmo assim, as controvérsias não diminuíram. Diversos investigadores tentaram reproduzir as imagens de Meier usando técnicas amadoras e obtiveram resultados semelhantes, o que foi usado como argumento pelos céticos. Por outro lado, defensores apontaram que os registros de Billy continham detalhes técnicos e padrões de luz complexos demais para serem obra de um simples fazendeiro sem recursos. A polarização em torno do caso só aumentava, transformando Billy Meier numa figura simultaneamente admirada e ridicularizada. Entre os mais ferrenhos críticos, a hipótese mais difundida era a de que Meier utilizava pequenos modelos presos por fios ou pendurados em árvores para simular a presença de naves. Análises forenses tentaram encontrar indícios de colagens, linhas de suporte ou distorções óticas nas imagens. Em alguns casos, possíveis falhas foram identificadas. Em outros, as evidências não eram conclusivas. A dúvida permanecia. Estaria Meier enganando o mundo inteiro ou seria um dos únicos a ter contato direto com uma civilização avançada? Apesar de toda a controvérsia, havia um elemento inegável no caso de Billy Meier: sua coerência. Mesmo após décadas, ele nunca alterou suas versões, nunca procurou lucro exagerado com seus relatos e jamais se envolveu em escândalos financeiros ou fraudes explícitas. Para muitos, essa consistência pessoal era um forte indício de que, pelo menos em parte, ele acreditava genuinamente em tudo o que dizia. As imagens, inicialmente analisadas por especialistas, causaram grande impacto.
Algumas pareciam impossíveis de serem forjadas com a tecnologia da época. Porém, com o tempo, vários críticos passaram a acusar Mayer de ter usado modelos em miniatura, fios e truques fotográficos. Mesmo assim, outros pesquisadores continuaram a apoiar a veracidade dos materiais, apontando para inconsistências nas tentativas de desmentido. Além das imagens, Billy Meier afirmava ter recebido das entidades extraterrestres dezenas de mensagens com caráter premonitório. Em 1978, ele publicou livros e panfletos reunindo parte desse conteúdo. Entre os avisos estavam profecias detalhadas que, segundo ele, haviam sido transmitidas pelos Pleiadianos com base em projeções prováveis do comportamento humano. Algumas dessas previsões chamaram a atenção por sua precisão. A queda do Muro de Berlim, os atentados de 11 de setembro, o aumento da vigilância global, o surgimento de pandemias e eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e enchentes catastróficas. Essas profecias não apenas antecipavam acontecimentos concretos, mas traziam também interpretações espirituais. Os Pleiadianos alertavam sobre o desequilíbrio entre a evolução tecnológica e o desenvolvimento ético da humanidade. Segundo eles, o avanço técnico sem maturidade moral levaria a uma crise existencial profunda, onde os seres humanos perderiam a conexão com sua essência. Havia ainda críticas às religiões organizadas, descritas como estruturas dogmáticas que aprisionam a consciência ao invés de libertá-la. Para os Pleiadianos, o verdadeiro progresso dependia do reconhecimento da unidade entre todos os seres vivos. Com o tempo, porém, o envolvimento de Semjase nos contatos sofreu uma reviravolta. Meier relatou que ela teria sofrido um tipo de acidente energético ao interagir com certas frequências da Terra. O incidente a teria forçado a retornar ao seu planeta natal para se recuperar, interrompendo os encontros diretos. Em seu lugar, passaram a surgir outras entidades da mesma civilização, como Ptah e Quetzal, que continuaram o trabalho de transmissão das mensagens, mas com menor frequência e intensidade. Essa mudança gerou um novo período de silêncio parcial, durante o qual Billy se dedicou mais à organização de seus registros. Durante esse tempo, ele fundou a FIGO, Comunidade Livre de Interesses para Ciências Fronteiriças e Estudos Espirituais e Ufológicos. Com sede na Suíça, a FIGO foi estruturada como uma organização que preserva, estuda e divulga os ensinamentos recebidos por Meier. Seus membros, provenientes de diversos países, seguem princípios de vida voltados à espiritualidade não dogmática, ao respeito à natureza, à autodisciplina e à busca pelo conhecimento universal. Não se trata de uma seita no modelo tradicional, mas de um grupo com linhas filosóficas próprias, que rejeita a adoração de figuras humanas ou rituais religiosos. A presença da FIGO, no entanto, atraiu ainda mais atenção dos céticos e críticos. Muitos alegaram que Billy Meier havia criado um ambiente ideal para disseminar suas ideias sem oposição, afastando-se dos debates científicos mais rigorosos. Acusações de manipulação, isolamento doutrinário e apelo psicológico foram levantadas contra a comunidade. Apesar disso, diversas visitas feitas por jornalistas e pesquisadores mostraram um ambiente pacífico, sem ostentação, onde as pessoas pareciam motivadas por convicção pessoal e não por lucro ou poder. Meier sempre respondeu às críticas com firmeza, mas sem agressividade. Dizia que seu papel era apenas o de um mensageiro e que o julgamento caberia à consciência individual de cada pessoa. Para ele, a rejeição de suas experiências era esperada, pois grande parte da humanidade ainda estava presa a paradigmas materiais e à negação de tudo o que escapa à lógica convencional. Mesmo assim, jamais se esquivou das perguntas e manteve acessível grande parte do material produzido, inclusive para os que desejavam refutá-lo. Com o avanço da tecnologia e o surgimento da internet, os registros de Meier passaram a circular em fóruns internacionais. Surgiram novos documentários, debates e análises detalhadas que tanto o criticavam quanto o defendiam.
Alguns estudiosos apontaram que as mensagens transmitidas pelos pleiadianos continham paralelos com antigos ensinamentos esotéricos, enquanto outros viam nelas ecos de ideias modernas sobre sustentabilidade, autoconhecimento e responsabilidade coletiva. A polêmica permaneceu viva, atravessando décadas sem nunca se encerrar. Entre os elementos mais intrigantes do legado deixado por Billy Meier está a questão de sua autenticidade pessoal. Mesmo com tantas críticas, ele nunca demonstrou sinais de desequilíbrio emocional, nunca mudou o conteúdo de suas mensagens ao sabor das tendências e sempre levou uma vida discreta. Sua fazenda nos arredores de Hinville permanece como uma espécie de santuário para aqueles que buscam estudar o fenômeno de forma direta. O local recebe visitantes, mas mantém regras rígidas de conduta e não permite espetacularizações. Hoje, já idoso, Billy Meier continua escrevendo, embora com menos frequência. A Figo segue traduzindo os documentos para diversos idiomas e organizando encontros internacionais entre os interessados. Mesmo longe dos holofotes e sem o respaldo das instituições tradicionais, o caso Meier permanece como um dos mais extensos, complexos e controversos da história da ufologia moderna. Seus registros ainda despertam debates em torno de temas como a origem da vida, o papel da consciência e o verdadeiro significado do progresso humano. Para muitos, o que realmente diferencia o caso de Billy Meier não são apenas as fotografias de naves, os sons captados ou os vídeos gravados, mas o conteúdo das conversas que ele teria mantido com os pleiadianos. Em um mundo marcado por ruídos, incertezas e polarizações, suas mensagens, sejam vistas como revelações legítimas ou frutos de uma mente visionária, continuam provocando reflexões profundas. Afinal, mais do que provar a existência de seres de outro mundo, talvez o verdadeiro desafio esteja em compreendermos o que estamos fazendo com o nosso próprio.